Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ler hoje o capítulo 5, vamos estudar a partir do verso de número 12. Paulo vai contrastar as diferenças entre Adão e Cristo. E ele vai nos mostrar também como o pecado atingiu todos os seres humanos, ou seja, o pecado e a morte são universais. Verso 12 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O homem aqui é Adão e o mundo aqui refere-se à humanidade. Paulo revelando aqui que a consequência do pecado, que é a morte, tornou-se uma experiência para todos os seres humanos. Ela é universal, todos pecaram. Paulo mostra para nós aqui que desde o início da história humana, lá desde o pecado original, todos nós fomos acometidos dessa doença do pecado e, portanto, todos nós, como castigo, recebemos a morte. O verso 13 diz, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Em outras palavras, o pecado estava presente, né? Desde Adão. A lei foi dada por Moisés, mas antes do estabelecimento da lei, que não havia legislação que pudesse ser obedecida ou desobedecida, Paulo está dizendo que o pecado já existia. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus, transbordou para muitos. Através de um único homem, Adão, veio a morte. E também, através de um único homem, Jesus Cristo, veio a salvação, né? A graça de Deus, a vida eterna foi concedida aos homens. Verso 16 diz, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Lembrando, a condenação veio através de Adão. Esse termo condenação, a Bíblia fala, ele é usado aqui em Romanos várias vezes e é uma palavra que se refere à punição, ou seja, um erro tem uma punição, tem uma sentença judicial a ser dada. E Paulo mostra aqui para nós que por intermédio de Cristo recebemos a justificação dessa sentença, ou seja, a justificação é o dom gratuito de Deus e ela é dada àqueles que creem. Verso 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha, quando a morte reina, o que existe? Destruição, né? A morte traz essa tristeza profunda, mas quando Cristo reina nas nossas vidas, nós temos à nossa frente a vida eterna. E nós passamos a compartilhar dessa alegria imensa de pertencermos a Jesus. E Ele compartilha conosco a vida eterna e vamos fazer parte dessa glória. Verso 18 diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Não é maravilhoso? Leia novamente, abra sua Bíblia, Romanos
capítulo 5, leia o verso 18. Aqui Paulo, ele faz essa comparação, que ele iniciou lá atrás, no início, onde nós lemos sobre o pecado de Adão e a obra completa de Jesus na cruz do Calvário por nós, né? Então, por meio de Adão, veio condenação. Por meio de Cristo Jesus, veio a graça, a justificação, né? A justificação que produz o que em nós? Vida eterna. Verso 19 diz, logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Em consequência do pecado de Adão, as pessoas se tornaram pecadoras, mas através da morte de Cristo, as pessoas se tornaram justas. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. Né? A lei, quando Moisés trouxe a lei, o que a lei fez? A lei mostrou um pecado, ampliou, né, aquilo que estava no coração do homem. Quando ele desrespeitava a lei, o seu pecado ficava muito evidente, né? Aquilo que era errado diante da lei, a lei revelava aquilo que era errado no homem. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que onde abundou, onde teve muito pecado, superabundou a graça, que significa que superabundou é ter muito, uma quantidade muito grande. Então, o pecado, ele é revelado pela lei, mas quanto maior o pecado, maior ainda é a graça divina. Mas é maravilhoso, né? Nada é comparado com a graça abundante de Deus em querer derramar sobre a sua vida o seu perdão maravilhoso. Verso 21 diz, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vemos então aqui esse contraste, né, entre o pecado, entre a retidão, entre a morte e a vida. A partir desse momento que o pecado entrou no universo, não teve mais jeito, ele trouxe consigo a morte, né? Ele trouxe tanto a morte espiritual quanto a morte física. E o princípio de tudo isso é fazer uma separação. O pecado trouxe uma separação entre Deus e o seu Criador, entre Deus e o homem. E dessa forma, o pecado tornou o homem um ser mortal. Então, o que nós concluímos é que o novo nascimento em Cristo Jesus, ele faz parte do plano de Deus para que você tenha a vida eterna. Não existe vida eterna fora desse nascimento. Ele é, digamos assim, obrigatório, né? Ele é uma expressão da necessidade. Volte lá atrás, leia o verso 17, ele diz, se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, essa fala do apóstolo Paulo expressa que a fé em Jesus é absolutamente essencial para a sua salvação. Lição preciosa essa de hoje, né? Através de Adão, o pecado reinou no mundo e reinou na sua vida. E através de Cristo Jesus, houve a justiça de Deus imputada ao homem. Dessa forma, todos se tornaram justos. Não podemos esperar nem um minuto para recebermos essa maravilhosa graça. E aí você pode dizer, mas eu sou muito pecador, verdade. Você é muito pecador, eu sou muito pecadora.
o pecado reinou depois de Adão no coração do ser humano, mas a palavra de Deus dizia: onde abundou, onde teve pecado, superabundou a graça de Deus. Então entregue sua vida a Jesus, confie nele, é a única forma de você ter todos os seus pecados perdoados e alcançar a alegria da vida eterna. Deus te abençoe.